eu quero compartilhar com os irmãos no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ver alguns versículos que encontramos aqui. Nós vamos ler o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, dos versículos 1 até o versículo 4, por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Parece que o Abacuque está entre nós. Parece que ele é contemporâneo desta geração, porque ele teve uma visão muito triste, muito dura de uma realidade a qual temos que enfrentar. Toda geração enfrenta esta realidade e às vezes alguns passam até mesmo por fases. Quem nasceu, por exemplo, na década de 60, 50, 60, já viu muitas coisas, né? Já viu muito, já enxergou muito, já tem experiência de sobra. Aliás, sempre falta experiência, né? Nunca sobra. Porque quanto mais os nossos olhos veem, mais ficamos assustados com a condição humana, como o homem responde às ofertas de Deus, à graça de Deus, aos favores de Deus. E o homem continua sendo o velho homem, ele não mudou em nada, de Adão até nós, continuamos os mesmos, continuamos com a mesma natureza, continuamos infringindo as leis de Deus, aquelas mais leves, suaves e agradáveis, quanto mais aquelas leis que Deus estabeleceu, que são mais duras, mais austeras. Nós infringimos todas elas, e muitas vezes somos reincidentes em infringir as leis de Deus. Mas nós, experientes, mais experientes, temos observado uma coisa: o mesmo Deus, ontem e hoje, certamente Ele será eternamente, assim diz a sua palavra. Deus não muda. Enquanto nós mudamos o tempo todo, Deus continua firme. E Abacuque representa-nos em eras passadas. Poderíamos dizer aqui, no ano 600 e alguma coisa antes de Cristo. Algumas pessoas acham que este menino, ou este profeta, é filho daquela viúva lá, de Elias ou Eliseu, não me foge a memória. Existe uma hipótese em relação a isso. Nós não sabemos porque isso não está registrado no cânon das Escrituras, nos 66 livros, e sim em algum livro apócrifo. Mas imagine só se isso for verdade. Olha a história daquela viúva, e olha a história daquele menino. Se isso consta mesmo, então nós estamos diante de uma figura, um ícone. Eu posso dizer que, ainda que não seja ele verdadeiramente filho daquela viúva,
nós estamos diante de um homem de verdade. Um homem de verdade, no sentido mais profundo da expressão. Um homem com capacidade de indignar-se. Um homem que tem ousadia de falar com Deus como poucas pessoas tiveram. De conversar com Deus frente a frente. E expor todos os seus sentimentos. Um homem que não se maquiava para estar diante de Deus. Um homem sincero, um homem de verdade. E ele chega diante de Deus, quando estava uma sentença já revelada. Ele profeta. Coisas de profeta. Coisas de profeta. Hoje, não existe profecias, mas existem profetas hoje. Porque eu sou profeta agora. Eu estou profetizando. O que já foi falado, a palavra do Senhor é a profecia. E todos aqueles que pregam a palavra, sejam no púlpito ou em particular, são boca de Deus, ou deveriam ser boca de Deus. Então, nós estamos diante de um homem que ouvia de Deus. Não era aquele visionário que sonhava muito, que via vultos. Não, era alguém que ouvia Deus, que Deus falava com ele, e Deus já estava dizendo coisas para ele. E é interessante dizer que os profetas, eles ouviam coisas de Deus, e coisas tão, humanamente falando, indizíveis, que eles ficavam confusos, ficavam atônitos. Eles ficavam desesperados, essa é a verdade. Eles rasgavam as suas vestes, eles se cobriam de cinza, eles rolavam no chão, por causa das coisas que Deus dizia para eles. Primeiro, muitas delas eles não compreendiam, outras, eles achavam aquilo demais, porque era algo inefável, cuja mente humana não consegue discernir com precisão. Ele estava ouvindo coisas de Deus, e ele teve coragem, ele teve ousadia, ele teve disposição em ouvir tudo aquilo de Deus. Deus estava falando com ele, haviam sentenças, Deus estava como juiz. É como se Deus estivesse naquele lugar, como diz o final, no capítulo mesmo, me parece o último capítulo de Abacuque, que Deus está no seu santo templo, cale-se a terra diante dele. Isso fala da autoridade, da soberania de Deus, do poder de Deus. E não era fácil para um profeta comparecer diante de Deus. Mas ele ousa, e começa fazendo perguntas para Deus. É muito difícil perguntar algo para um Deus tão grande, porque ainda que ele dê respostas simples, a nossa mesquinhez é incapaz, ou na nossa mesquinhez, somos incapazes de compreender os propósitos de Deus, e nós vamos ver isso. Quando nós não conseguimos compreender os propósitos de Deus, nós fazemos o quê? Acreditamos nele e descansamos nele. A primeira pergunta: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Eu achei muito ousado da parte dele. Ele poderia ter sido eliminado naquele momento, seria uma forma grosseira. Vocês se lembram quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, quando a glória de Deus descia naquele tabernáculo, e posteriormente no templo? Disse que ele só entrava ali amarrado por corda, porque se ele entrasse ali na presença do Senhor de forma indigna, de forma impura,
Ele não saía de lá vivo. E se alguém adentrasse ali para retirá-lo, morria também. Então, para não arriscar a vida de ninguém, o sacerdote entrava amarrado a uma corda e qualquer coisa, ele era tirado para fora, sem que alguém adentrasse no santo lugar. E alguém chega na presença do Senhor e diz: clamarei eu, e tu não me escutarás? Depois ele diz: gritar-te-ei violência, e não salvarás? Terceira pergunta: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? São três perguntas, de certa forma, desconcertantes. Será que Deus não estava escutando? Será que Deus não estava vendo? Será que Deus tinha propósito em mostrar para aquele homenzinho gigante o que ele faria? Irmãos, vejam que privilégio que é servir ao Senhor, estar à disposição dEle, ter intimidade com Ele. Abacuque não foi destruído, eliminado ali naquele momento, porque Deus enxergava nele alguém que tinha no seu coração um quebrantamento, uma humildade. Deus não estava olhando o estereótipo deste homem, mas o que estava dentro do seu coração, porque as suas perguntas são pertinentes, e de certa forma agressivas, e de certa maneira arrogantes. Mas Deus sabia que por dentro daquelas palavras duras havia um coração preocupado, um coração quebrantado, um coração indignado, um coração revestido de santidade, porque o que o afligia era exatamente o que ofende a Deus, o pecado dele e dos demais. E as coisas que o indignava ou indignavam, elas são conhecidas nossas. O que ele vê que o próprio Deus mostrava ali? Havia muita violência no meio do povo. Violência doméstica, violência na rua, violência nas cidades, violência no campo, violência e mais violência. Por que me mostras a destruição e a violência que estão aí diante de mim? Contendas, litígios que se suscita. Ele ainda completa dizendo: e nós temos um problema sério aqui, que por causa destas coisas a lei, ela está cada vez mais frouxa, e a justiça nunca se manifesta, e quando se manifesta, é como nós conhecemos: o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Alguns são punidos e julgados por não cometer nada ou quase nada, e outros são soltos com centenas de anos de condenação. Está indignado? Deveria. A santa indignação do profeta Abacuque. Ele estava indignado com isso. A lei frouxa, não punia, e quando punia, ela tinha lado, ela tinha espectro, ela não fazia justiça, ela não cortava reto.
Abacuque ficou impressionado com isso. Vamos ver um pouquinho da história. Se nós estamos aqui falando de alguém que viveu contemporâneo de Jeremias, e não me foge a memória o profeta Naum, nós estamos falando do período que antecedeu o cativeiro babilônico, que é o segundo império. O primeiro império, muito antigo, antes mesmo de Moisés, bem antes de Moisés, cujo grande rei Hammurabi criou códigos e leis que foram utilizadas por povos e nações. Agora nós estamos diante do segundo império, o babilônico, aquele que tinha um grande rei conhecido como Nabucodonosor. E nesse momento da história nós vemos que os caldeus ou os babilônicos estavam crescendo muito e se tornando um império muito forte, um grande império, porque eles derrotaram os assírios, que era o terror de todo mundo, aqueles mesmos assírios que levaram o reino do norte, as 11 tribos de Israel, ou 10 tribos e meia, cativo no império assírio, foram derrotados pelo império babilônico, aquele império recém-formado, mas pujante, com muita força, crescendo muito. Estava aterrorizando a região média persa e todo o Oriente Médio. E aí o que estava acontecendo? Eles estavam avançando cada vez mais. Já haviam vencido o império assírio, agora estavam arrumando as terras de Israel, e com o propósito de chegar lá no Egito e conquistar o Egito, que era também considerado um grande império naquele momento ainda, muito depois da saída do povo de Israel do Egito, mas ainda eram considerados muito fortes. Os reis de Israel sempre alugavam os reis do Egito para protegê-los, primeiro do império assírio e depois do império babilônico. Mas só que no que vai crescendo e chegando e aproximando, distando aí 200, 300 quilômetros apenas de distância de um país para o outro, ou de um império para o outro, em relação a Israel. Então eles foram chegando, invadindo, derrotaram Faraó Neco, e aí fizeram conforme a conveniência deles com a nação de Israel, o povo de Israel, sobretudo a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Abacuque estava vivendo esse momento crucial. Deus estava mostrando para ele: tem uma sentença, tem um castigo, tem um juízo, tem algo que eu vou fazer. E o profeta recebendo aquelas informações, e o seu ser, nobre como era, homem íntegro, ele começou a ficar assustado com aquilo, e por isso ele teve essa coragem, essa ousadia, essa disposição de chegar na presença do Senhor e conversar frente a frente com Deus. E Deus então perdoa-lhe a sua arrogância e aceita a sua indignação. E Deus diz para ele, isso está no versículo 5, olha, está vendo as nações? Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, isso é Deus dizendo para o profeta. Eles são terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham
por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, dos príncipes, são objetos de seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Abacuque, o que fazer? Por que Deus estava fazendo isso? E Abacuque depois reclama dizendo: Senhor, o nosso povo já é ruim, o nosso povo já é pecador demais, agora o Senhor levanta um povo pior do que o nosso. Aí Deus fala para ele: acalma-te, senta aí, espera, aguarde. Irmãos, hoje é um dia em que muita gente quer chegar em casa, aliás, nem vai chegar em casa, ou alguns até aqui mesmo, na hora do culto, já estão olhando no celular para ver quem ganhou. Aquela frase da Dilma é épica. Na verdade, ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Porque, gente, nós só estamos perdendo. Por quê? Porque se nós temos um governo, um modelo de governo, e aquele cessa e vem outro modelo, essa terra continua do mesmo jeito, as pessoas continuam violentas e más do mesmo jeito. Então, se estamos numa ditadura, ou se estamos numa monarquia, ou se estamos totalitária, se estamos numa democracia, o homem continua sendo o mesmo. A única coisa, e única esperança, e único refúgio, é esse último hino que foi cantado aqui, é Jesus. É Jesus. Porque quando Deus queria governar o povo não quis. Isso se chamava teocracia, é o governo de Deus. O povo não quis. O próprio povo de Deus, as nações já viviam os seus totalitarismos. Isso é comum desde os tempos de Nimrod, até mesmo antes de Nimrod, período pré-diluviano, homens mais fortes, como no mundo animal e racional, homens mais fortes, proeminentes, eles tomam a liderança, como lá na relva, nos pastos, que os animais irracionais marcam o território e ali controlam o governo. É assim, homem controlando o outro, governando o outro, e nós não sabemos hoje se a gente ri ou se chora, porque nós estamos elegendo pessoas para mandar em nós. Começa cá embaixo, e aí pensa isso subindo para lá, vai subindo. Nós temos quantas pessoas que mandam na gente, de que forma? Criam leis para nós, às vezes leis que vão corroborar com o nosso fracasso, a nossa derrota, mas nós temos que submeter a elas, porque em primeiro lugar nós nos submetemos a Deus. O apóstolo Paulo falou que isso deve ser dessa forma. Não podemos nos rebelar contra as nossas autoridades, mas podemos chorar o leite derramado, porque quando Deus queria nos governar, nós dissemos assim: não, Deus, não, nós não te queremos, nós queremos alguém que tem um pescoço comprido, que a cabeça dele passe os demais. E aí depois nós tivemos as polis, as cidades, modelo de governança, que hoje nós conhecemos como democracia, que é entendido como o governo do povo, pelo povo, para o povo. Vocês acreditam nisso?
Igreja, é só o Senhor, nós temos que esperar no Senhor, nós temos que aguardar no Senhor, é só Ele, só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos fazer vencer a nossa geração, o tempo que nós temos aqui na terra. Quantos anos nós temos aqui? 60, 70, 80? Nós não sabemos, mas ainda é curto diante da eternidade. Então nós devemos consagrar estes dias ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, e todo envolvimento que tivermos nessa terra tem que ser com desapego. O profeta Abacuque começou a ver isso também no capítulo 2 aí, no capítulo 3, que as pessoas estavam tão apegadas às coisas materiais, que elas imaginavam que a vida se resumia aqui mesmo, e que não havia nada além. Pois é assim que vive o homem natural. Mas o homem espiritual, ele vive assim, trabalha, ele faz toda a sua rotina, como se fosse uma máquina, mas ele sabe que um dia a lida vai acabar, e nós vamos estar com o Senhor. O que o apóstolo Paulo chamou de isso, algo incomparavelmente melhor. Então Deus falou assim: vem cá, Abacuque, eu estou te mostrando essas coisas para você ficar preparado, prepara-te, porque o que vem é pior do que o que está. Porque a nação de Israel veio acumulando transgressão, desobediência, rejeição, ofensa, desprezo a Deus. Deus estava ao longo da história dos reis, no período dos juízes e período dos reis, Deus foi colocado de lado. Eles começaram a adotar os costumes pagãos. Os reis de Israel, a maioria deles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, isso de forma cumulativa, era um dia após o outro, e Deus pacientemente foi esperando, até que chegou o tempo. É interessante que nós aprendemos aqui, que o profeta se aquietou na sua insignificância, viu que a coisa realmente era muito mais difícil do que ele imaginava, porque Deus não lhe revelou todas as coisas ao mesmo tempo, foi a conta-gotas, mas com esta explanação de Deus aqui, eu imagino que faltou cor no rosto de Abacuque. Acredito que ele ficou com seu semblante como essa parede. Eu acho que se eu estivesse lá eu teria morrido de infarto, ou teria dado um AVC, porque essa mensagem aqui foi pavorosa, porque ele estava no epicentro do problema, ele estava vivendo aquilo ali, como profeta que era, ele sentia, ele tinha uma sensação, mas as suas sensações, elas não condiziam com a realidade que Deus lhe expôs de forma clara e incisiva. Deus não escondeu a violência deste povo babilônico, porque assim eles eram. Então o profeta entende, acalma, faz baixar os batimentos do seu coração e começa então a interceder. Irmãos, na nossa indignação, depende do que nós fazemos com ela será positiva ou não. Quando nós estamos indignados com tudo que nós vemos, com o mal que está ao nosso redor, com o pecado que campeia, eu não quero comentar isso porque eu nem entrei profundamente, mas vocês estão vendo as coisas que os artistas estão fazendo nos Estados Unidos da América.
Vocês estão vendo como que existe uma agenda, a Agenda 2030, ela está caminhando para até 2030, tudo está certinho, direitinho, do jeito que eles querem, os inimigos de Deus, os adversários de Deus. Está tudo encaminhando. Quem tem 60 anos ou mais aí, na década de 80, século passado, nós não tínhamos informação quase nenhuma, mas existiam duas revistas aqui no Brasil, lá do Rio Grande do Sul, A Chamada da Meia-Noite e Notícias de Israel. Era a nossa fonte de informação sobre tudo que se passava lá em Israel. E Israel acaba sendo o termômetro. É o termômetro dos tempos, das eras. E quando as coisas estão acontecendo lá, olha, a distância entre os babilônicos, dos inimigos de Israel de hoje, era média persa. O de hoje foi governado pelo rei Ciro. E os inimigos babilônicos, é aquela turminha do Saddam Hussein, o Iraque, exatamente geograficamente falando ali. Israel fica sendo ali o termômetro, o centro, e nós quando vemos, agora hoje, praticamente online, as coisas acontecem lá com minutos, nós já sabemos o que se passa aqui. Mas Abacuque não teve essa velocidade, a não ser a informação direta da boca de Deus, o que é realmente muito melhor. Ele começa a interceder, ele começa a orar. Quando nós temos a nossa indignação, quando nós vemos as coisas acontecendo, quando nós vemos as confusões, as contendas, as violências acontecendo na nossa vizinhança, na nossa família, no seio da nossa família, pode acontecer, ficamos indignados porque existe em nós, existe dentro de nós uma força que provoca essa indignação. Então o que nós podemos fazer? Interceder, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Deus é Deus desde a eternidade, reconhecer que os olhos dele estão atentos a tudo que está acontecendo no mundo, no nosso país. Cai um, levanta outro, Deus continua o mesmo no seu santo lugar, e permite que as coisas aconteçam aqui, e às vezes para nos provocar, porque quando nós estamos conformados, nós estamos fora do eixo, e o apóstolo Paulo trouxe uma palavra muito poderosa em relação a isso. Ele disse: não vos conformeis com o mundo, não vos amoldeis ao mundo, renovai-vos. E Deus vai mostrando, Abacuque vai compreendendo, e quando chega lá no final, ele é a inspiração de muitos cantores, muitos músicos, muitos poetas hoje, quando ele fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja gado no curral, porque eles vêm, toma tudo. Vocês se lembram? Isso aconteceu pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Nem batata eles podiam plantar, porque plantavam batatinha, essa batata inglesa, para comer. Eles iam lá, tomavam tudo e deixavam só uma quantidade mínima, como se fosse uma renda mínima, para aquela família não morrer. Mas Abacuque disse assim: ainda que isso aconteça, todavia,
eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o maior nível de maturidade, é o maior grau de maturidade que um crente possa alcançar. Ainda que tudo esteja ruim, humanamente falando, mas nós temos aquele que nos dá alegria. Ele é a alegria dos homens, fora dele não há alegria nenhuma. Ah, se não fora Jesus, como diz o salmista suspirando, ah, se não fora o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? E nós podemos trazer essas palavras para nós. Ah, se o Senhor não tivesse do nosso lado, já teriam nos devorado há muito tempo. Mas o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Pode crer nisso, pode confiar nisso. E o último lembrete: pior do que o exército babilônico, as pessoas que não subirem com Cristo no dia do arrebatamento dos salvos, que ficarem aqui para passar o período de grande tribulação. João descreve umas coisas esquisitas. Deus revelou a Abacuque coisas horrendas, mas João descreve o que ele viu. O que ele viu? Coisas horrorosas. Criaturas fictícias, só em desenho animado que a gente vê, mas elas se levantarão do centro da terra, elas serão levantadas para importunar, para incomodar aqueles que propositalmente selam o seu coração e não permitem que o Senhor os transforme. Isso aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. Mas a confiança e esperança que nós temos é que todo o que nele crê tem a vida eterna. Não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas ele passou da morte para a vida. Faça isso nessa noite. Pense nisso nessa noite. Porque os seus olhos já estão vendo as coisas se aproximando e acontecendo quase que à nossa frente. Mas a tendência é piorar. Mas ninguém precisa passar por isso. Se realmente crê no Senhor Jesus. A palavra diz que os céus e a terra poderão passar, mas a palavra do Senhor jamais. E a palavra do Senhor é segurança para quem nele crê. Eternidade para quem deposita nele a sua fé. Firmeza como rocha inabalável são aqueles que confiam no Senhor. São parecidos com um monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Não aquela montanha necessariamente, mas o monte Sião é a presença de Deus, a presença inabalável de Deus. Com Abacuque nós aprendemos isso nesta noite. Enfrentar as coisas, encará-las como elas são, mas com a confiança e dependência do Senhor. Esse é o recado de Deus para o nosso coração nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém.